Muito boa noite! Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. São Paulo foi melhor, mas o placar foi 0-0. Tudo em aberto, tudo para a semana que vem, quando a decisão, e aí sim teremos o campeão, vai acontecer lá em Itaquera. Estamos hoje como nosso convidado o técnico André Jardini, agora técnico da Seleção Sub-20 do Brasil, ex-técnico do São Paulo, um dos grandes responsáveis por esse São Paulo ter evoluído dessa maneira que evoluiu, pela molecada que está por aí. Tem muita coisa para o Jardini contar aqui para nós. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta para falar muito de futebol, principalmente da decisão entre São Paulo e Corinthians. Amigos, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Mande a sua pergunta aqui pra gente, a sua opinião, o seu contato, hashtag Mesa Redonda. Vamos colocar o Mesa Redonda nos Trend Topics, como a gente tem feito durante todos os últimos programas. Boa noite, Guilherme Camargo. Boa noite, Flávio. Boa noite pra você de casa. E também já aproveito para pedir para você seguir a gente nas redes sociais também. No Twitter, no @Mesa Redonda, você segue a gente lá. Você pode acompanhar também todos os vídeos do programa no Mesa Redonda no YouTube, YouTube/Mesa Redonda. Pode acompanhar o programa também ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou no gazetesportiva.com. E como o Flávio já disse, interaja conosco pela hashtag Mesa Redonda no Twitter, faça sua pergunta, comentário. E hoje você pode ganhar um presente muito legal, que é essa bola oficial do Desafio ao Galo. Vamos ver aí. Olha que bonita a bola. Maravilhosa. Mande sua mensagem pelo Twitter. Se você quiser ganhar bola, manda lá na hashtag Mesa Redonda e você pode ganhar esse presentão. Também tem que responder a nossa enquete, né, Flávio Prado? A enquete de hoje é claro que tem o VAR, né? O VAR influenciou no empate sem gols no Morumbi? Sim ou não? Você vai lá no site gazetesportiva.com e responde pra gente, tá bom? Muito bom. Nós temos depois dois lances polêmicos aí, né, que envolveram o VAR. Sim. E aí a gente vai discutir o VAR. Boa noite, André Jardini. Um prazer enorme te receber aqui. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho faz tempo, desde a época lá, logo que você chegou no São Paulo. Prazer enorme te receber aqui, André. Prazer, Flávio. Prazer enorme também para mim estar aqui, poder conversar um pouquinho com todos vocês e a gente poder comentar essa grande final. Olha, vamos conhecer um pouquinho da carreira, ainda tem muita coisa pela frente, mas a carreira de André Jardini, que o levou agora recentemente à condição de técnico da Seleção Sub-20 do Brasil. Vamos lá. André Soares Jardini nasceu em Porto Alegre no dia 8 de setembro de 1979. Jogou futebol nas categorias de base do Grêmio e foi colega de Ronaldinho Gaúcho, porém não chegou a se profissionalizar. Como técnico fez sucesso no Sub-20 tanto do tricolor gaúcho quanto do Inter, mas foi no Grêmio onde teve a primeira oportunidade na equipe de cima. No São Paulo venceu quase tudo com a premiada base de Cotia. Foram 2 Copas RS, 1 Paulista, 2 Copas do Brasil e a cobiçada Libertadores da América. Assumiu o time profissional na reta final do Brasileiro do ano passado, depois da demissão de Diego Aguirre. Ficou no comando até meados de fevereiro, quando deixou a equipe após uma eliminação na primeira fase da Libertadores para o Talleres. No começo do mês, Jardini assumiu um novo desafio. O treinador agora é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e faz parte do processo de renovação das equipes de base no Brasil, proposto por Rogério Caboclo, novo presidente da CBF. André, acima de qualquer coisa, eu gosto da sua filosofia de jogo. Você pega o futebol como ele foi inventado, ou seja, futebol é para fazer gols, não para evitar os gols. Foi por isso que você foi para a seleção também? O compromisso é de ter um time ofensivo? Tem algum sistema que já está previamente elaborado para ser seguido? Como é que é isso? Então, Flávio, primeiro obrigado aí pela matéria, pela homenagem, né? E eu realmente tenho sempre por conceito o jogo ofensivo, né? Desde eu sou oriundo do futsal, joguei um pouquinho, mas especificamente me formei como um treinador de futsal num primeiro momento, né? E sempre fui um admirador do jogo ofensivo, do jogo para frente, do jogo, da capacidade das equipes construírem os seus próprios gols, né? E a minha trajetória dentro do Inter, que foram 10 anos, né? Foi o clube que talvez
realmente me formou como profissional, pelo tempo que eu fiquei lá dentro. Eu consegui o destaque e consegui ir crescendo dentro do clube, porque as minhas equipes justamente elas protagonizavam o jogo. Normalmente era a equipe que dominava, que insistia. Quando perdia porque o adversário conseguia uma escapada, conseguia um gol. Mas normalmente conseguia ter o predomínio do jogo. Foi assim também no Grêmio. E quando eu cheguei no São Paulo, eu vi a grande chance, né, na base do São Paulo de potencializar aquilo que eu acreditava de futebol, porque o São Paulo tem por característica ter muitos atletas de qualidade técnica alta, né, jogadores muito ofensivos, e realmente se concretizou, né, tudo aquilo que eu acreditava. Tive a sorte de também encontrar gerações muito talentosas, né, todos esses meninos últimos que jogaram no São Paulo, alguns nem jogaram, já saíram, mas se mostraram muito, muito talentosos, muito competentes dentro dessa filosofia de jogo. E hoje eu me orgulho bastante assim, do trabalho que a gente fez na base, porque o São Paulo hoje é uma referência de base no Brasil. Todas as equipes jogam um futebol muito parecido, um futebol muito agressivo, muito ofensivo. E esse trabalho que me coloca, quero acreditar que foi o que me credenciou hoje a estar na seleção sub-20, me credenciou até a oportunidade no profissional que eu tive no início do ano, onde infelizmente as coisas não deram certo por toda a pressa que se tinha por resultados, né? Acho que a pré-Libertadores colocou uma pressa, uma exigência muito rápida da gente conquistar vitórias e formatar uma equipe, e realmente nesse episódio da minha carreira eu não consegui o sucesso que eu imaginava, mas enfim, é uma nova etapa, uma nova fase que eu acredito estar muito preparado, e acredito que o Brasil tem tudo para voltar a ser uma referência também no futebol mundial, como o São Paulo, eu vi há 4 anos atrás, tinha tudo para ser uma referência na categoria de base e não era. Era na formação, mas não a nível de resultados, de desempenho. E hoje o São Paulo praticamente chega em todas as finais de campeonatos, independente da categoria. O São Paulo está sempre disputando os títulos. E a gente espera que o Brasil também, nos próximos anos, volte a ser protagonista no futebol mundial pela qualidade de jogador que a gente sabe que tem aqui. Bacana, nós vamos falar mais, obviamente, sobre o novo momento do André, mas o tema de hoje é a final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo teve alguns lances importantes, mas ninguém venceu. Vamos ver. Hora do show! Aqui os primeiros 90 minutos da grande final do Paulistão 2019. São Paulo e Corinthians, saída tricolor. Vem com tudo o São Paulo, Antony. Cruzamento nas mãos do Cássio. Encontra o Cleison. Vai pra cima do Hudson, o Cleison. Ele é muito habilidoso, é muito liso. Tá jogando muito, Cleison. Pra perna direita, pra bater, pode pintar um golaço. Defendeu o Volpi. Vai avançando o Reinaldo. Cruzamento na área, o desvio do Everton. Passe por dentro, no Everton, dominou mal, a sobra ainda é no São Paulo, Everton de longe. Tentou surpreender o Cássio Everton. O goleiro do Corinthians manda para escanteio e incendeia a torcida tricolor aqui no Morumbi. Autorizou o árbitro, vem Reinaldo, ameaçou, o Corinthians em linha, Reinaldo, levantamento na área, o desvio de cabeça, bola para fora. Abriu no Everton. De novo Everton Felipe, dominou, a bola escapou, o desvio. Os jogadores do São Paulo querem o toque de mão. Vamos esperar aí o veredito do Luiz Flávio de Oliveira. Tá ouvindo o Márcio Henrique de Góes, o árbitro de vídeo, o assistente de vídeo. Aí está ouvindo o Luiz Flávio e ele dá escanteio. Apenas escanteio, Luiz Flávio de Oliveira. Abertura com Everton. Vem São Paulo, no meio, Igor Gomes pode bater no gol. Bola fraca nas mãos do Cássio. Tá no cantinho Everton Felipe. Levantamento na área. Passou por todo mundo. Desvio. A bola não entra. Cássio. Cássio espetacular. Igor Gomes. Cruzamento pro Everton. Dominou dentro da área.
Ainda Everton, voltou o jogo, mais atrás, Hernanes ajeitou, bateu pro gol. Antony. Já chama o Hudson para jogar. De novo com o Antony. É a principal válvula de escape do São Paulo. Encontrou o Profeta para bater de longe, Cássio. O Profeta entrou daquele jeito, minha gente. Obrigando o Cássio a fazer boa defesa. E aí o Reinaldo deu bote errado e vem Ramiro nas costas dele. Ramiro. Cruzamento na área buscando o Gustavo. Bola para fora. Antony. Traz para a perna esquerda. Pode fazer o cruzamento na área. Subiu Everton Felipe. Mal demais. Se ajuda, meu filho. Vem Matheus Vital. Cruzamento com efeito. Sozinho. Henrique, se ajuda, meu filho. O Corinthians, aos 36 minutos, perde uma chance de ouro. Ainda o São Paulo, bola com o Nenê, girou, pode bater no gol, ajeitou Everton Felipe. Prendeu, ainda ele, no meio, dentro da área. Hernanes, o Profeta, girou. Ajeitou pro Luan de fora. Quase o gol do São Paulo no Morumbi. A bola desviada, escanteio, Luan chegou. 48 minutos, falta para o Corinthians. Cleison ajeitou para o Fagner, o cruzamento na área, o desvio do Love. E tem tiro de meta o São Paulo. O último a tocar nela foi o Carlos Augusto. E o árbitro manda esperar. E aí o Luiz Flávio dá apenas o tiro de meta para o São Paulo. Demorou tanto para mandar seguir o jogo. E aí tira pela lateral o Arboleda e apita Luiz Flávio de Oliveira. Final de jogo, 0-0. E a torcida vaia. Provavelmente vai a arbitragem, porque a atuação do São Paulo foi boa. E os jogadores vão lá protestar contra o árbitro. Final, São Paulo 0, Corinthians também 0. Bom, meu caro Miller, o que você achou do jogo? Os lances duvidosos a gente vai mostrar em detalhes daqui a pouquinho, né? O VAR acertou, não acertou, até em cima da enquete, né? Que o Guilherme Camara já está nos falando. Para você o jogo, a análise do jogo, Miller. Boa noite, Flavito. Eu não gostei do clássico. Acho que por se tratar de uma decisão final de campeonato, eu esperava mais do Corinthians e também do São Paulo, até porque o São Paulo estava jogando na sua própria casa, né? Partiu para cima, aquela coisa toda, mas os principais jogadores não renderam aquilo que eu esperava. Eu estava no Morumbi lá e lances esporádicos de cabeça, aquela cabeçada do Arboleda que o Cássio tirou no primeiro momento de mão, depois com o pé esquerdo, tirou dentro do gol, assim, na linha, né? Então acho que o São Paulo e o Corinthians ficaram devendo o melhor futebol. Acho que o Cuca escalou mal o Carneiro lá na frente. Diferente de contra o Palmeiras na Allianz Parque, ele entrou com um meio campo mais reforçado, aí sim o São Paulo equilibrou a pegada do meio campo e saiu para o contra-ataque, e jogou muito melhor que o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. Hoje não, hoje ele coloca o Carneiro lá na frente e já começa o jogo, a saída de bola com o Volpi lançando, quer dizer, ele saiu com o pé inchado hoje do campo, o Thiago Volpi, porque ele lançou mais que os zagueiros, mais que os volantes, quer dizer, é um absurdo um time grande como o São Paulo, o principal jogador é o goleiro que fica lançando 70 bolas para o Carneiro, quer dizer, o Henrique e o seu companheiro lá, o Manuel, quer dizer, de frente quase todas as bolas ganhava, e o São Paulo com a garotada não conseguia envolver o Corinthians, assim como o Cleison por parte do Corinthians. Foi o melhor para mim jogador do Corinthians, né, dentro da partida, mas tecnicamente, em termos de chances de gols, né, o clássico, a decisão ficou devendo bastante. Haja vista o São Paulo, as duas partidas contra o Palmeiras e contra o Corinthians agora, 3 partidas que o São Paulo não faz gols. Então eu vejo por esse lado, que São Paulo e Corinthians hoje ficaram devendo o melhor futebol. Celso Cardoso. Flávio, o Miller falava que o São Paulo não faz gol há 3 jogos, o Corinthians também não faz gols há 3 jogos. Perdeu do Ceará, perdeu do Santos e hoje empatou 0-0. O jogo, no primeiro minuto, ele criou uma ilusão de que poderia ser um jogo emocionante. Com menos de 1 minuto, 2 chutes, o Cássio fez uma defesa, o Cleison também obrigou o Volpi a fazer uma outra defesa. E concordo com o Miller, foi um jogo movimentado, mas fraco tecnicamente. Tanto que no primeiro tempo,
A única chance de gol criada foi no lance do Arboleda, que o Cássio teve uma dificuldade para fazer a defesa. No segundo tempo, São Paulo melhorou, especialmente com a presença do Hernandes. Ele conseguiu achar ali o espaço entre as linhas do Corinthians, deu 2 belos chutes. Assim, em termos de volume de jogo, eu acho que até o São Paulo merecia melhor sorte, né? O Corinthians é que me chama a atenção, Flávio, ele não consegue trocar 3 passes certos. 3 consegue, mas não chega a 5. Toda hora erra passe e não consegue criar uma única oportunidade. O time do Corinthians é muito pouco para um time que ser campeão. Jogou mal contra o Santos, jogou mal hoje contra o São Paulo, tem a chance da redenção contra o São Paulo e Itaquera, mas precisa jogar... Tem Chapecoense no meio disso pois pela é. Copa do Brasil. Lá em Chapecó. E, sabe, falta ao Corinthians mais futebol. Ok, defensivamente é um time sólido? Mas na criação deixa muito a desejar, Flávio. Muito mesmo. Chico? E deixa muito a desejar, meu caro Celso e telespectadores, porque o Jadson hoje, que era o homem de criação, que entrou para fazer essa função, não fez. Eu achei que ele ia dormir. Tem uma hora que eu falei, o Jadson vai dormir. Quando ele saiu, vai tocar o despertador, ele acordou. Lembra do Bartolomeu Guimarães? Lembro. Eu achei que ele ia dormir, pô. Bartolomeu, acorda, ele ia jogar de Bartolomeu. pijama hoje. Ave Maria. Nunca vi coisa impressionante. E era tarde, não era noite, né? Nossa, Se fosse à noite, você podia achar que o cara pode entrar lá no campo e dormir, né? Tá com pijaminha e tal, então dorme. Então, quer dizer, a função que era para ser cumprida ali pelo Jadson não foi. E não teve, mesmo depois que entrou o Vital, né? Ele não cumpriu essa função. Então o Corinthians ficou sem armação no meio campo. Embora o jogo tenha sido um jogo de meio campo. Essa é a grande verdade. Os ataques quase que foram inoperantes, a bem da verdade. Você vê, o São Paulo criou grandes oportunidades chutando de fora da área, né? 3 vezes com o Hernandes e uma com o volante, o Luan, né? Quer dizer, foram 4 chances de fora da área. Então quer dizer que foi um jogo muito preso, o São Paulo com receio de soltar a molecada e o Corinthians com medo de levar um sufoco. Então para o Corinthians foi sem sofrência, né? Usar um termo aí do pessoal sertanejo, né? Foi sem sofrência, né? Então já melhorou em relação ao Santos, porque vou te contar uma coisa, o jogo do Santos, o Corinthians não pegou, não viu a bola. Mas também é outra coisa, o time do Santos é outra conversa. Um time armado, que tem estilo de jogo, não tem quase garoto. Eu acho que o time do Santos, primeiro, se fosse boxe, que você ama tanto, né? Nossa Senhora, nocaute técnico. E aí o Corinthians devia chutar os pênaltis fora, porque realmente os caras estão com vergonha de ganhar aquele jogo. Olha, eu me lembrei do Corinthians, a relação com o boxe, né? Eu me lembrei do Sylvester Stallone, que, né, lá, não do Rambo, do outro lá, o boxeador, que apanha e ganha a luta no último round. Isso é só o Hollywood que faz uma coisa dessa. O Rock lutador. Ô, Helena, e o que você achou do jogo de hoje? Realmente você também ficou decepcionado? Um lixo. Um lixo. Na lata. Olha aqui. Corinthians e São Paulo, com toda a história que eles têm. Uma decisão inédita recentemente, porque o São Paulo há 16 anos não sequer sente o cheiro de título, né? E o Corinthians que vem ganhando tudo aí ultimamente, mas não vem jogando nada, absolutamente nada, levou um vareio do Santos. E hoje o São Paulo chegou a ter 65%, 66% de posse de bola dentro do Corinthians. O Corinthians jogando como o Juventus da Moca dos anos 50. Com o Buzoni lá, o time com 10 jogadores atrás. O Buzeto. Buzoni era o meia, que jogava bem. Muito bem. Enfim, uma vergonha. O Corinthians é uma vergonha. O Corinthians deu um chute a gol. O São Paulo ainda deu 3. E eu pergunto o seguinte, como é que esse negócio de retranca, de sistema defensivo, como eles gostam de dizer por aí, e o melhor jogador do time é o goleiro. Quer dizer, o Cássio pegou 3 bolas que foram definitivas. Aquela culpa Quer dizer, para que adianta você botar 10 jogadores lá na frente da área e o goleiro virar? E não é uma coisa excepcional. Não, foi contra o Santos. Não. Sempre foi assim. O Marcos no Palmeiras, com os Filipão da vida lá, tudo lá atrás,
era ele quem salvava o time. E assim por diante. Eles vão parar com essa besteira, vão parar com essa idiotice, vão jogar futebol, vão dar alegria para esse povo, meu Deus do céu. Não é possível que o cara compre ingresso, tenha toda essa dificuldade para ir no estádio, para ver uma porcaria dessa. Nada acontece. Os caras ficam trocando bola ali, brigando no meio do campo, não acontece nada. Não há emoção, não há uma jogada que você vai dizer assim, pô, olha, lembra daquele drible do fulano de tal? Não tem, não acontece nada. Não entra para a história, desaparece amanhã. Ô, Helena, eu vi aplauso da torcida quando os zagueiros, né, davam um carrinho na bola. Ou chutavam para... Eles aplaudiam, quando dava um carrinho na bola. Até isso. Pelo amor E indo de ao Deus. encontro do que está falando o mestre, isso? ó, São Paulo e Palmeiras, 2 jogos, 0-0. Né? 0-0. Agora, o primeiro jogo da final, 0-0. Eu falei que ia ser 2-0. Falei aqui, falei no Gazeta Esportiva, 2-0 e duvido ter 10 finalizações no gol nos 2 jogos. Estou falando isso. Agora, Flávio, sabe uma coisa interessante? É o seguinte, quando você tem um goleiro que você confia, você relaxa. A gente tinha, na época, o Gilmar Rinaldi, o Rojas, quando veio do Colo-Colo, a gente sabia que o nosso goleiro, a bola chegava, ela morria nele. Entendeu? O que você quer dizer com isso? O time do Corinthians sabe o goleiro que tem. O Cássio já não é de agora, ele é um goleiro decisivo. E o time, pode ver, o Corinthians estava torcendo para acabar o jogo, porque sabe que no Itaquerão vai ser diferente. O jogo de segunda-feira não foi bom. Ô Flavinho, você sabe que o mais grave disso tudo é porque essa coisa está encruada na mentalidade do brasileiro, em geral, da mídia, dos treinadores. Outro dia o Flamengo meteu 6-1 no San José. Isso. Copa Libertadores da América, um torneio importante. Eu ligo a televisão, eu vejo um rapaz dizendo o seguinte, pô, o Flamengo estava ganhando por 3-1 no primeiro tempo, com um jogador a mais. Tem uma final de campeonato daqui a 2, 3 dias, sei lá. Ele devia ter maneirado. Ele tinha que parar, baixar a bola, gente. Precisa ser cauteloso nessa hora. Criou-se uma filosofia. Aí o Flamengo fez 6-1. Não foi cauteloso. Ainda bem. E hoje sábado eu vejo o Ajax jogar. O Ajax vai enfrentar ninguém menos que a Juventus, lá em Turim, pela Champions League, que é o máximo do máximo, é a cereja do bolo do futebol mundial. Entrou com o time completo para enfrentar o Excelsior, que é um time médio lá do futebol holandês. Estava ganhando de 3-0. Continuou atacando. Tomou um gol de contra-ataque. Continuou atacando. Fez 6-1. Continuou atacando. Tomou um outro gol. 6-2. Continuou atacando. Entendeu? É uma delícia, né? Tanto que nós estamos falando de um jogo que é esse daqui. André, o que você pode dizer sobre o jogo? O que você observou? Foi um jogo bastante truncado, né? Taticamente muito equilibrado. As equipes, especialmente o Corinthians, eu acho que o resultado serviu ao Corinthians. Visivelmente o Corinthians entrou com a preocupação muito maior de se defender. Cabia ao São Paulo, por ser o mandante, propor e ter mais alternativas ofensivas. Eu acho que o São Paulo tentou, não se eximiu disso, mas não teve sucesso, né, dentro da sua estratégia. E concordo assim, com as críticas ao jogo. A gente esperava um jogo talvez com mais emoções, com mais situações de gol. Mas uma final tem sido assim no Brasil, né? As equipes elas têm sido muito precavidas, tem sempre sido um jogo muito estratégico em todos. Eu também pude assistir um pedaço do Grenal. Foi um jogo semelhante, assim, muito semelhante ao clássico aqui de São Paulo. E, enfim, é um jogo que as equipes conseguiram deixar o jogo em aberto, que eu acho que no fundo era o grande objetivo das duas equipes, chegar vivo no próximo jogo, onde quem conseguir ter a felicidade de encaixar a estratégia no último jogo, no jogo decisivo, é o time que vai acabar sendo campeão. Ô André, como eu falei, eu acompanho o teu trabalho já há algum tempo. No time principal de São Paulo você não conseguiu colocar essa situação, você já falou aí, mas você na base gostava muito de atacar.
Os técnicos com essa mentalidade, eles são, digamos, discriminados no futebol brasileiro? Leva um pouco mais de tempo para se construir uma equipe ofensiva. Isso é fato, né? Defender é muito mais fácil, né, Flávio? Então, os treinadores optam, num primeiro momento, sempre por ter sistemas defensivos sólidos que vão lhe garantir o emprego, que vão lhe dar uma estabilidade maior por toda a cultura que o Brasil hoje está inserido. O futebol brasileiro, questão de 2, 3 rodadas, não tem o resultado, os treinadores estão caindo, né? O culpado já está escolhido, né? A gente só não sabe quando que ele vai acabar sendo demitido, mas os culpados eles já são os escolhidos. E na base a gente consegue ter mais tempo, né? Eu acho que esse é um trunfo dos treinadores que vêm da base. Meu trabalho do São Paulo ele levou 4, 5 meses para a equipe realmente conseguir jogar do jeito que eu acredito, e até hoje joga. Depois que tu chega num estágio que tu constrói, que tu sedimenta algumas coisas, eu diria que a coisa até começa a caminhar sozinha depois de um determinado tempo, porque os jogadores criam o hábito, né? Enquanto o jogador tem que pensar naquilo que está fazendo, tem que entender, tem que escutar muito o treinador, a coisa ainda não sai de uma maneira automática. Mas o tempo vai te dando um automatismo a ponto de chega um determinado momento que o treinador não precisa falar mais muito não, porque os jogadores sabem o que tem que fazer, e na base a gente conseguiu, né, chegar nesse ponto, e no profissional são raros os treinadores que conseguem ter esse tempo. É verdade também que só o tempo não garante nada, porque se tu não tiver a competência metodológica, se tu não tiver as ideias, se não tiver os jogadores, as coisas também não vão dar certo. Mas um treinador que tem a competência e que lhe for dado o tempo devido, com certeza ele consegue colocar a equipe num outro nível. Agora me explica uma coisa, por que é que o São Paulo chega no Santos? Eu ia fazer essa minha pergunta. Uma semana depois o time começa a jogar inteiramente diferente da forma que é habitual Como é que é essa coisa? Sem tempo para treinar? Assim? Eu pude jogar contra o Sampaoli, né, no início do Campeonato Paulista, e comentei até na minha coletiva final, fiquei bastante impressionado com a velocidade que o Sampaoli conseguiu implementar a sua filosofia de jogo, que é uma filosofia muito parecida com a que eu acredito, né? A equipe dele joga um futebol que eu admiro e muito semelhante ao que a minha equipe de base fazia, e que eu também estava tentando implementar no São Paulo. Talvez ele tenha dado, em relação a mim, ele teve mais tempo de pré-temporada, né? A Florida Cup acabou atrapalhando um pouquinho a construção, né, das ideias, mas só isso não justifica. Eu também acho que ele encontrou jogadores com muita intensidade no Santos, conseguiu construir uma equipe, um meio de campo muito agressivo, muito intenso, uma equipe que não deixa jogar, não deixa respirar. Isso é bastante raro no Brasil. E isso sem jogadores com essa característica ele não conseguiria, e ele encontrou os jogadores certos, mas também tem sim o mérito dele, e aí só estando no dia a dia para conseguir entender como ele conseguiu rapidamente chegar, mas o fato é que ele prova que é possível, né, até em pouco tempo se chegar a resultado, e cabe a nós, todos os treinadores, buscarmos aí a sua maneira chegar nos resultados parecidos a nível de desempenho. Carlos Jardim, amigos. Mesmo assim, também até agora não ganhou nada, né? Até agora não chegou a lugar nenhum. Ganhou o nosso coração. Quantos times que jogam na retranca ganhou o seu coração? Ganhou o seu coração, o coração do Flávio. O meu ele não ganhou. Eu quero ver se essa filosofia dele vai dar certo. Chico, ele amassou o Corinthians. Ele amassou o Corinthians. Amassou o Corinthians. Quem passou nos pênaltis? A minha avó? Eu diria que o Palmeiras, mas o Palmeiras também joga de maneira horrível e não ganhou nada. É melhor você jogar bonito. Eu vi a torcida do Palmeiras querendo matar os jogadores quando acabou o jogo. E a torcida do Santos aplaudiu de pé. Eu, inclusive. 99% dos times jogam dessa maneira, perdeu fechado na retranca, e não ganhou nada. Olha, eu prefiro mil vezes que os times percam jogando futebol do que eu acho que quem pagou, o Santista que pagou o ingresso na segunda-feira para ver Santos e Corinthians, mesmo eliminado, ficou muito mais satisfeito do que quem pagou hoje para ir no Morumbi e viu o time só empatar. E um detalhe, Flavito, é o seguinte, o Sampaoli também chega com a dificuldade do idioma.
É uma dificuldade. Mesmo assim, em pouco tempo, Ele botou só gringo a equipe lá pra dele, jogar. eu vou discordar um pouco de vocês, do Jardim, no sentido de que o time do Santos não é que tem grandes estrelas assim. Ele pegou aqueles jogadores que não jogavam com o Ventura, o Jean Mota nem no banco ia. O Jean Mota é parceiro. Era Jean morto, né? É, exatamente. É verdade. O Jardim nem no banco ele ia. Eu nem falei da qualidade, eu comentei da intensidade. Então, são jogadores intensos. Então, para você ver como ele é competente. Ele é dificuldade do idioma. É difícil, você espanhol com português, quer dizer... Criou o padrão de jogo exatamente. rapidamente. Pouco tempo ele criou um padrão de jogo com jogadores que estavam lá desprestigiados, né, pelo treinador anterior, deu moral pro pessoal. Sem um centroavante? Sem um centroavante, quer dizer, e joga com uma intensidade muito grande. E, quer dizer, todos nós aqui admiramos o trabalho dele por conta disso. Pouco tempo ele conseguiu colocar seus métodos de trabalho. Quebra até as nossas Eu acho que isso é legal, porque... Voltando, né, remetendo a pergunta do André. O técnico que joga ofensivamente no Brasil é discriminado. Ele não tem direito de perder. O Fernando Diniz não pode perder, o Jardino não pode perder, o Thiago Nunes não pode perder, que eles não estão perdendo. Mas se perder, já começa, não sei o que e tal. E com o São Paulo já há um... Não, peraí, é um cara de fora. Então ele vai ajudar esse tipo de coisa. Primeiro, vai obrigar os outros a jogarem. Porque não tem jeito, vai ter essa cobrança. E há uma tolerância maior por causa da história dele, tudo que aconteceu. Então acho que é muito bom para todo mundo. Olha, São Paulo e São Paulo e Corinthians estão devendo, mas há uma rivalidade histórica que vale a pena ser relembrada. O ônibus da delegação corintiana veio ao Morumbi sob estado de alerta. Se quebrar um vidro, vocês vão estar lá para ver, o Corinthians não entra em campo. Na chegada ao Cícero Pompeu de Toledo, tudo certo. Tudo em paz. Há décadas, qualquer visitante que vinha aqui, quebrava vidro, era pedrado. E reclamei, e graças a Deus a Polícia Militar fez um grande trabalho e não teve nada. A chegada do ônibus foi tranquila? Tranquila, graças a Deus não aconteceu nada. Tiveram pétalas ou algo jogado pela torcida de São Paulo? Não, eu não percebi nada demais ali. Não, mas seria o ideal para eles, mas não teve não. Se a recepção ao visitante foi tranquila, como deve ser dentro de campo. Tratando-se de clássico e de final de campeonato, o bicho pegou. E as duas equipes não aliviaram. Um clássico pegado, com novos personagens dentro de uma rivalidade histórica. O duelo entre Antony e Carlos Augusto, por exemplo, vem diretamente da base para o profissional. Mas no primeiro tempo, quem aparece são os mais habituados ao majestoso. Cleison foi quem deu um pouco de criatividade ao Corinthians. E do lado são paulino, apesar da posse de bola superior, as melhores chances do primeiro tempo vieram com Arboleda pelo alto. O 0-0 prevaleceu no placar na primeira etapa, com o tricolor superior no número de finalizações e com tudo igual no quesito cartões amarelos, um para cada lado. Na volta do intervalo, Cuca apostou na experiência, num personagem antigo do majestoso. O treinador voltou para o jogo com Hernanes na vaga de Carneiro e foi justamente dos pés do profeta que vieram as melhores chances do tricolor. Cássio, como sempre, segurou as pontas para o Corinthians. E o São Paulo, que ainda teve a experiência de Nenê em campo durante boa parte do segundo tempo, ficou a um fio da vitória. Principalmente nesse chute do garoto Luan. Falando em nova geração, o VAR quase roubou a cena e até ameaçou marcar um pênalti para o Corinthians no final. Mas no majestoso, com novos e velhos personagens, 0-0 no placar e tudo aberto para o jogo da volta, domingo que vem, na Arena de Itaquera. Quer dizer que dava para evitar que se atirasse pedra nos ônibus? Faz 100 anos que tem. Desde que o Morumbi foi inaugurado, eu acho que atiraram pedra no ônibus do Sporting, em 60, quando inaugurou. Quer dizer que dava para fazer. Havia comodismo, acomodou-se. Deixa atirar pedra. Aí foi provocado e fizeram alguma coisa. Então dava para fazer. E o André Sanches, a gente tem que admitir que mandou bem nessa Foi muito bem. Ele foi mas muito então, quer dizer, bem. dava para fazer, né? Teve retaliação da federação, ele ainda bancou, que DWO. Então dá para acabar com a torcida uniformizada, dá para fazer tudo. É uma questão de não ser acomodado. O comodismo levou a essa situação, né? Que maravilha. Agora acabou o comodismo, agora resolveram trabalhar. Quem tem que trabalhar, resolveu trabalhar. E cuidou, e aí foi tranquilo. É só querer. Dá para fazer qualquer coisa. O ambiente foi festivo em torno do Morumbi, em cima de tudo que aconteceu.
um público enorme e uma das maiores rendas da história do São Paulo. Só perde para um jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional. Uma grande renda e um movimento intenso durante o jogo. Violência, confronto de torcedores. São paulinos contra corintianos em Ferraz de Vasconcelos. As imagens da briga que deixou 14 feridos, entre os quais 2 baleados e 4 esfaqueados, foram registradas por celular e espalhadas pelas redes sociais. O terrível incidente aconteceu a 73 quilômetros do Morumbi, com toda a pinta de ter sido marcado pela internet. No estádio, a Polícia Militar fez sua parte. No jogo de torcida única, a maior preocupação era com a chegada do ônibus do Corinthians. A Praça Roberto Gomes Pedrosa, que fica em frente ao portão principal do Morumbi, foi isolada. A torcida do São Paulo ficou a uma distância segura o suficiente para que nenhum objeto pudesse ser atirado contra o ônibus corintiano, que rapidamente chegou e entrou no Morumbi sem ser incomodado. Depois da chegada dos visitantes, a polícia liberou a torcida do São Paulo para abraçar o tricolor na chegada ao estádio. Mas deu trabalho abrir espaço na galera para que o ônibus do tricolor pudesse passar. O mais exaltado rodou e ficou sem assistir o jogo. Quem esperou com paciência fez a festa na chegada do São Paulo. Dentro do estádio, fumaça branca e papel picado na entrada do time em campo. Festa bonita diante dos olhares de quase 60 mil são paulinos, que depois de 16 anos voltaram a sentir o clima de uma final de Campeonato Paulista. Aliás, fazia tempo que eu não vinha no estádio e não podia deixar essa oportunidade de passar, né? De vir e de trazer os meninos para ver o São Paulo campeão. Se estar aqui no estádio, participar de uma final dessa, histórica, né? Porque São Paulo e Corinthians fazem história no futebol brasileiro, né? Para nós, cabe aos pais passar para as crianças o que foi no passado, o que pode ser hoje no presente e lá no futuro, com certeza, mais vitórias virão, né? Por isso, vale a pena registrar o momento. É foto, é selfie, é vídeo, todo mundo com o celular na mão. O garotinho aí, por exemplo, chacoalhando a bandeira, nem era nascido quando o São Paulo passou por isso pela última vez. Tá muito legal, o estádio está muito cheio, então eu acho que é um espírito muito bom estar aqui. Tá sendo da hora. É eletrizante o estádio cheio e tal. É diferente o clima do jogo normal? É diferente. Aos pais que viveram as maiores glórias do São Paulo quando eram mais novos, cabe contar aos filhos como foi aquela época. Quando eu tinha a idade deles, eu vi o São Paulo ser campeão de todos os campeonatos praticamente, né? E agora os meninos estão aqui para reviver essa época aí de ver o São Paulo campeão, né? O São Paulo como sempre foi grande. O que eles querem é viver tudo isso de novo, agora junto com os filhos. Apesar do 0-0 aqui no Morumbi, a decisão está aberta. Repetir pelo menos o que aconteceu na semifinal contra o Palmeiras é o sonho deles, para que domingo que vem possam soltar juntos o grito de campeão. Dizem que esse boneco é o Leco, né? A torcida está muito feliz com ele, aí ele vai com o boneco, é lógico. Porque onde ele vai, tá xinga, tal, no Pacaembu, nossa, aquele Guarani e São Paulo, a torcida xingava pra caramba. Toda vez que fala o nome dele, meteu um boneco e tal. Não sei se é verdade. Não, mas aí ele, outro dia apareceu em São Paulo, conseguiu essas 2 ou 3 vitórias aí. Aí apareceu. Aí apareceu pra dizer claro, que não. Claro, mas aí sabe como é que pode perder e tal, é fogo, né? Olha, o Gavini falou sobre a briga. Então, só para vocês entenderem, eles montaram essa briga na internet. Obrigado. Vamos lá, vamos nos encontrar em Ferraz de Vasconcelos. 14 se esbagaçaram, né? Ninguém morreu, mas eles queriam brigar. Bom, vocês queriam brigar, fiquem à vontade. E alguns moradores registraram. É tudo previamente armado pela internet. Coisa de gente inteligentíssima, né? De uma inteligência espetacular. E eles foram lá, não foi pra cá, todos armados. E a polícia não é inteligente o suficiente para encontrar isso na internet. Acho que não. E tudo armado, vocês estão vendo, é tudo montado. Os caras vão lá e aí eles brigam. Eles estão. Os gladiadores faziam isso, né? Roma antiga, os vândalos. Então, normal. Os hooligans lá no passado, na Inglaterra. Então, isso aí foi bem longe do estádio. Só que ali moram pessoas, estavam preocupadas, né?
Felizmente, os que se machucaram foram os caras deles mesmo, então não machucou nenhuma pessoa de bem, tá tudo certo. Para mim, o problema é que o cara quer brigar, briga, ué. Cada um sabe da sua vida, o problema é deles. Desde que não mexam. Depois tem mais imagens aí, um pouco do que sobrou disso aí. Por gentileza, daqui a pouco o Guilherme vai mostrar pra gente algumas das imagens do... Isso aí foi só um pouco, né? Mas tem várias imagens, porque os moradores estavam apavorados. Segundo a polícia, eram cerca de 200 São Paulinos. Um número maior, inclusive, do que corintiano. É claro. Já pensou, não tem ninguém... Mas só que não é nem São Paulino nem corintiano. E destruíram... Não é só isso, eles quase se mataram. Destruíram carros estavam estacionados na redondeza, todos destruídos. Quer dizer, o prejuízo para quem não tem nada a ver com futebol também é gigantesco. E isso, me desculpa, Flávio, mas é uma falha também da segurança pública. Claro. Porque não adianta nada colocar torcida única, como se isso fosse uma satisfação que dá para a população. Olha o carro, falando tipo que você falou, carro. Ué, mas aí, de novo, né? Não dava para evitar que os ônibus fossem apedrejados. Agora imagine essa cambada toda aí com revólver na mão, porque o governo está liberando. 3 baleados, inclusive. Hein? Já pensou esse povo todo com arma na mão? Baleado e esfaqueado. Então, bom, eles escolheram, eles foram. Agora, nenhuma pessoa de bem teve nenhum problema, que já é muito bom. Eu não gosto, fico preocupado quando... Pessoas de bem que tiveram problema, que tinham os donos dos carros, né? Dono do carro, prejuízo seguro, material. Menos, pois é. Porque realmente... Podia estar passando na rua, por acaso. Ô André, desses meninos aí que apareceram, que mudaram o São Paulo, né? Hoje, aliás, eu acho que o São Paulo tem muito problema pela ausência do Lisieiro. Ele até falou na entrada do Carneiro, só entrou porque o Lisieiro não jogou, né? Lisieiro, o Antony, o Igor Gomes... O Elinho jogou hoje um pouco. Elinho entrou hoje. O Luan. Esse pessoal todo foi você que revelou? São atletas que estão há bastante tempo no São Paulo, formados pelo São Paulo, né? E trabalharam comigo no último ano ali que eu participei do Sub-20, a gente foi vice-campeão da Copa São Paulo. O meio de campo naquela final foi justamente Luan, Lisieiro, né? O Igor era o camisa 10, o Antony e o Elinho se revezavam. O Antony até começou aquela Copa São Paulo como titular e durante a Copinha o Elinho entrando e fazendo gol, sendo decisivo, acabou começando a final como titular. E, enfim, dentre outros aí, né? Mas é uma molecada que já se conhece há anos. Aí eu diria que eles devem jogar juntos há 5, 6 anos, que já se conhecem e tem todo esse entrosamento. Você revelou vários jogadores e nós pedimos alguns depoimentos de alguns jogadores que passaram por você para que o nosso telespectador conheça um pouquinho do seu trabalho. Tem um lá do Rio Grande do Sul que é muito grato a você. Vamos ouvir. Fala, Jardine, estou passando aqui para te desejar muito sucesso aí, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, por ter me ajudado aqui também desde o início, tá? Muito sucesso, que Deus venha estar te abençoando aí. Muita sorte na sua nova caminhada aí. Grande abraço. Everton Cebolinha, jogador de seleção, potencial enorme esse jogador, hein, André? Imenso, né? Tive o prazer de trabalhar com ele, ainda ele era juvenil, na geração 9-6 do Grêmio, né? Naquela equipe jogavam o Júnior Tavares, que depois a gente conseguiu trazer para o São Paulo, o Arthur, que hoje está no Barcelona, era o volante, e o Everton, né? São os três que acabaram tendo mais sucesso, né, nesse momento. E o Everton chamava demais a atenção, eu fiquei impressionado logo no início pelo poder de finalização dele, né? Qualquer treino reduzido que a gente fazia, aqueles jogos 4 contra 4, 5 contra 5, dificilmente a equipe dele perdia, porque ele chegava um momento que ele pegava a bola e decidia o jogo, né? A sensação é de que ele fazia gol nesse tipo de treino quando queria, né? Então a gente fica muito feliz, né, de poder ver o momento que ele está. Hoje está um jogador de seleção brasileira, cobiçado por grandes clubes da Europa, e é um privilégio ter podido trabalhar com ele. Fico muito feliz e já agradeço também aqui as palavras dele. Eu tenho uma tese de que quando se promove jogador de base para o time titular, era conveniente que fosse assim, meio de batelada, sabe? 3, 4 de uma vez. Explico por que eu digo isso. Porque eu acompanho futebol há mais de 70 anos e, portanto, eu vi vários exemplos de clubes, o Corinthians dos anos 50, o Flamengo também dos anos 50, e o Santos, e, enfim.
Os menudos do Miller. De repente. Os menudos do Miller. Os menudos do Miller, todos. Quando você bota 3, 4 jogadores, há uma sinergia entre eles e tal, e isso facilita a absorção do titular, do jogador de base no titular. Você concorda com isso? Eu acho que não... Concordo, Helena. Eu acho que já conversei com outras pessoas sobre isso e justamente quando se pode aproveitar o entrosamento que os meninos têm, é o ideal, né? Mas é muito difícil nas equipes grandes hoje do Brasil, com o volume de jogadores caros que tem, jogadores com um nome, com uma trajetória, sempre é muito difícil, né? Os meninos conseguirem tomar conta da equipe. E quando acontece e os meninos têm talento, que é o caso do São Paulo, a gente consegue ver esse resultado que teve muito rápido, justamente porque eles já vêm com muitas coisas, já carregam muitas jogadas, muito entrosamento, muito conhecimento um do outro. Isso é o ideal, mas é difícil, né? Pensando assim... E o apoio emocional que um dá para o outro, né? Sempre a fórmula, eu acho que todo treinador tem, por fórmula assim, do sucesso, a mescla, né? Jogadores experientes com jovens, né? E geralmente essa fórmula é a que funciona. E nesse caso do São Paulo acabou... o universo conspirou a favor de todos eles, né? Porque houveram algumas lesões, houveram algumas situações que oportunizaram colocar todos eles juntos num mesmo momento. E aí justamente a força... O futebol é um esporte coletivo onde muitas vezes se tenta explicar pela individualidade, mas na verdade os jogadores têm que ser bons juntos, né? E essa geração, ela sabe ser muito boa quando joga junto. Talvez separando eles percam um tanto do talento que eles têm quando realmente conseguem jogar juntos. Olha, a enquete do... Qual é a enquete? Relembrando, Guilherme? A enquete é: o VAR influenciou no empate? 100 gols no Morumbi, sim ou não? Essa é a enquete. Hashtag Mesa Redonda, chegando bastante pergunta. Muita mensagem, tem bastante pergunta pro Jardine. E eu quero lembrar também que mande sua mensagem se quiser ganhar a bola do Desafio ao Galo. Vou fazer uma pergunta pro Jardine, pode fazer, Fábio? E na sequência a gente vai colocar os lances polêmicos. Manda bala, escolhe 3 aí e manda bala. O Wagner Barreto, Vagninho, um abraço para você. Tá perguntando qual foi a maior dificuldade em dirigir o São Paulo logo no começo da sua carreira e se você acha que merecia uma sequência maior. A maior dificuldade foi pegar o São Paulo. Desde o ano passado eu entrei no São Paulo já numa sequência de jogos quarta e sábado. Eu gostaria, a direção e todo mundo gostaria de ver o São Paulo trocando o estilo ano passado. E eu acho que a saída do Aguirre tem a ver com isso, porque os resultados não eram tão ruins. São Paulo era 5º colocado naquele momento, chegou a liderar o campeonato, mas se entendia que o São Paulo tinha que conseguir protagonizar mais o jogo, conseguir atacar mais, conseguir agredir mais, especialmente os jogos em casa, né? E sem o tempo de treinamento eu não consegui. Talvez passasse simplesmente por uma escolha diferente dos jogadores, né? Mas eu, por característica, gosto de dar oportunidade de todos evoluírem com os treinamentos, com a maneira que eu gosto de trabalhar. Não gosto de chegar já de uma maneira preconceituosa. Então, a falta de tempo, com certeza, e a pressa por dar resultado, com certeza foram os fatores que dificultaram bastante eu conseguir dar a minha cara, como eu consegui na base. No profissional, acho que ficou muito claro que eu não consegui fazer a equipe jogar da maneira que eu acredito. Legal. Olha, 2 lances chamaram a atenção na história do VAR, até para responder a enquete que o Guilherme propôs para a gente. E achavam que a tecnologia ia acabar com a emoção e a polêmica. Tanto é que eu vi de lado e não cheguei à conclusão exata. Eu falei, eu mudo fácil essa decisão, mas eu não consegui ver o love e impedimento. Agora, tem esse fator que o André falou. O Chico falou também, em cima da hora, 0x0. Mas em relação ao que disse o Miller... Se fosse no final do primeiro tempo, ele marcava. Mas em relação ao que disse o Miller, Flávio, eu acho que de repente o árbitro ele tem a convicção de que não houve a falta. Mas o VAR fala, espera aí que vão avaliar porque eu acho que aconteceu algo. Eu não... Ele fala, não, vou manter... Não vou nem discutir a falta. O que a gente pode questionar é, o jogo na verdade foi parado aos 48, voltou aos 52. 4 minutos. Para avaliar se foi pro chão, se não foi. Aí é muito tempo, mas eu acho que também vai melhorar isso. Foi desagradável. A tendência
é acabar o bandeirinha. Muito em cima do que vocês falaram. Deve acabar, o auxiliar deve acabar. Porque vai ficar uma coisa tecnológica. Lembra, de novo, relembrando o Godoy, não existe impedimento, não existe meio impedimento. Eu tenho ou não tenho. É igual a mulher grávida, ou tá grávida ou não tá grávida. Ele usava esse termo. E é verdade. Ou tal, não tá. A partir do momento que você tem uma linha que define, e o próprio bandeirinha também está segurando, né? O cara, peraí, na dúvida ele espera. Então, né? Mas o bandeirinha não deu impedimento nesse lance. Não, ele esperou. Ele esperou. Ele esperou, exatamente. Ele não levantou a bandeira, nada. Passou em colo. Até porque o VAR só seria acionado se saísse o gol ou se houvesse um lance de pênalti. Por isso que eles acionaram. Né? De novo no lance do Grêmio, Flavito, o árbitro, ele diz assim, não vou ver o VAR em favor do Grêmio. E foi um lance de pênalti pro Grêmio. Ele não quis ver o VAR. Exato. Não houve nada. Convicto, acabou. Ele tem esse direito. Esse é o Flavinho, não, vale na dizer Libertadores. Na Libertadores. Levou tempo demais. É verdade. Poderia ser muito menos e tal. Mas que leve 2 horas. Desde que a verdade seja estabelecida. É verdade. O mais importante de tudo é a verdade. Isso é que as pessoas precisam acreditar. Falando nisso, vamos ver quais as verdades dos jogadores e dos técnicos após o jogo. Lógico, o Corinthians tem a confiança de jogar em casa como a gente tinha hoje, em jogar ao lado do nosso torcedor, mas o 1-0 e o 0-0 eles ficam muito próximos. Às vezes, um gol te faz você ter uma atitude diferente no próximo jogo. E a gente pode ter como exemplo até o jogo do Santos e Corinthians. O Santos teve uma supremacia e a gente viu que o Corinthians, no começo do jogo, começou marcando no ataque. E com o desenvolver do jogo, passou a ir para trás. A gente vê que isso não é um comando técnico, é um sentimento do jogador. Talvez, se tivesse empatado o jogo Itaquera, aquela atitude do Santos já não seria assim avassaladora. Então, por isso que a gente não pode reclamar do empate, tem mais um jogo, e nós temos que fazer por onde merecer o título. Hoje a gente conseguiu ficar mais com a bola, conseguimos ser mais agudo do que fomos contra o Santos, né? E o São Paulo também encontrou dificuldades. A questão de marcar é um time que marca muito, sempre foi assim, é histórico, desde o ano de 2008, sempre foi uma equipe de tomar poucos gols. Esse ano está um pouquinho fora, pela questão mesmo da mudança de grupo, de elenco, mas assim, sai muito mais satisfeito de hoje em relação a rendimento do que foi contra o Santos. Falar da arbitragem com essa situação nova do VAR é sempre complicado. A gente sempre espera que possa melhorar. Essa novidade aí vem incomodando não só os atletas, mas todos que acompanham e vivem o futebol por conta da demora para algumas decisões. Então, sobre a arbitragem, todos nós devemos ter paciência. Nós não tivemos tantas chances assim, né? Claro, mas fomos mais agressivos, claro, normal. Estava dentro de casa, tínhamos que tentar fazer o resultado. No primeiro tempo estávamos bastante bem no jogo. Tivemos umas 2 chances ali no segundo tempo, mas faz parte, afinal, está tudo aberto, o time entrou bem. E agora é ter personalidade no próximo jogo para ir em busca do título. A gente fez um jogo, no meu ponto de vista, um pouco superior ao Corinthians na parte ofensiva. A gente tratou de buscar diversas situações de gol, criamos, o Cássio fez boas defesas, bolas que passaram também rente à trave, infelizmente não deu para sair com a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida pela grande atuação que a equipe teve. A gente imaginava vencer, né? Acho que não faltou vontade, não faltou entrega, mas o melhor resultado era a vitória pra gente, claro. O São Paulo você jogou lá várias vezes pelo São Paulo na arena. Qual é a armadilha que o São Paulo tem que evitar, que você já viveu lá outras vezes e dessa vez não pode acontecer? Não acredito em armadilha, eu acredito que o São Paulo tem que jogar o melhor dele, o melhor de cada um e o melhor coletivamente, que a gente pode buscar o título dentro do estádio deles. Fizemos um bom jogo hoje, a equipe correu, se dedicou, trabalhamos a bola, tivemos chances, criamos e claro que viemos aqui em busca da vitória, mas acho que o empate fora de casa, tendo o segundo jogo em casa, foi bom, foi importante para que a gente possa fazer nosso resultado dentro de casa. Então, acho que a equipe está de parabéns pela dedicação dentro de campo. Esse lance final foi em você, né? Você teria sido puxado. Queria que você falasse do lance e da demora do VAR para definição, se sim ou se não. Então, demora não sei, o lance eu fui puxado.
puxado, estava em direção à bola. Tentei me doar da melhor maneira possível. A nossa equipe se defendeu muito bem, mais uma vez. Acho que são 180 minutos, né? Então a gente fez uma boa primeira parte, primeiro jogo, né? Temos mais 90 minutos para tentar conseguir uma vitória lá na Arena. Nós vimos o Sheik Cartola. Agora Cartola estranho. Tá todo elegante. E um outro ex-jogador, que é dirigente do São Paulo, parece que se manifestou na rede social, não é isso, Guilherme? O Lucano, ele ficou doido, postou no Twitter dele o seguinte, dá uma olhada. Uma não expulsão no início do jogo, uma mão que não foi vista na área adversária, uma tentativa de encontrar um pênalti pelo VAR aos 50 do segundo tempo, isso tudo diante de 60 mil São Paulinos. Parece que não há limites. Sorte que nossa gana de ser campeão também é ilimitada. Olha só, revoltado. Ele esqueceu de acrescentar aí o Carneiro, que foi ele que mandou contratar. Não, e a pergunta que fica, isso é jogar para a torcida. É bastante. No que isso acrescenta para o futebol? Ele não é um torcedor, hoje ele é um dirigente do São Paulo. Mais uma briga marcada pela internet. Sabe, não faz o menor Fica cutucando. Você se manifestar por escrito é uma coisa, porque não fala na latinha. É claro, e outra coisa. O diretor se expõe, meu. A tentativa de achar um pênalti. Isso faz parte do futebol, tem o VAR para isso, se existe a dúvida. E tem a mão do cara lá na camiseta do Qual Henrique. é o lance do expulsão no primeiro tempo que ele fala? Eu não sei. Lembro desse confesso lance, que não sei. Você lembra? Acho que ele está juntando essa mão do Ralf com um pênalti e, consequentemente, um cartão. A expulsão eu não entendi também. Exatamente. Não sei o que é. Não houve um lance violento assim contra o jogador do São Paulo. Que eu lembro, não. Se tivesse o telespectador, tiver hashtag Mesa Redonda, manda pra gente aí. Gente, ou o próprio Lugano, né? Se quiser ligar pra cá e falar o que aconteceu, pode ligar. Quem foi melhor? Vamos ver. Bom, vamos começar pelo goleiro? Gente, o ter sido melhor não significa que o time foi melhor, porque às vezes o goleiro foi melhor porque foi mais acionado. Né? Quem foi melhor hoje? Thiago Volpi ou Cássio? Começa com o Celso Cardoso. Não, o problema não é o Thiago Volpi, porque a bola não chegou nele. Por isso que eu tô falando. A culpa não é dele. Aqui, por isso que eu tô falando que é uma pegada diferente. Ele tava de folga hoje. No caso dele, aí não teve culpa. Então, Cássio. Foi Cássio, né? Então, vamos lá. Alberto Heleno. Cássio, né? André. Eu acho que o Cássio foi talvez um dos grandes responsáveis pelo São Paulo não vencer o jogo hoje. Chico. Cássio. Miller. Cássio. Guilherme? Cássio. Thiago Volpi foi direto pra casa, nem precisou tomar banho nessa aí. Hoje, Cássio deu unanimidade. Então 1-0 pro Corinthians. Lateral direito. Quem foi melhor? Hudson ou Fagner? Começa comigo. O Hudson é um jogador improvisado ali e o Fagner, para mim, é um dos melhores da posição no Brasil. Fagner. Chico. Fagner. André. Sinceramente, nenhum dos dois teve destaque no jogo. Acho que o Hudson foi importante, preenchendo o meio de campo muitas vezes. Era um lateral que vinha por dentro. Acho que o Cuca tentou trabalhar com uma estratégia muito parecida com o que o Sampaoli fez. Os laterais trabalharem como volantes com a posse de bola. Eu acho que pela função tática o Hudson hoje jogou um pouquinho melhor. Hudson. Helena. O Hudson é um fenômeno, né? Ele não sabe passar, não sabe driblar, não sabe marcar. E é um dos ídolos, é o capitão do time. Fagner. Como é que eu vou falar do programa? Eu achei que ele ia falar bem do Hudson. Fagner. Eu vou de Hudson também. Achei que ele foi melhor que o Fagner hoje. Mas deu Fagner, 2-0. Vamos em frente, vamos lá. Votou, né, Guilherme? Não votei, mas era para o Fagner, né? Então Arboleda ou Manuel? Arboleda. Começa com você, Guilherme. Arboleda ou Manuel? Arboleda. Jogou melhor. É o único jogador que recebeu aplausos da torcida de São Paulo, mesmo dando chutão, dando carrinho voador. Arboleda. Chico. Manuel. André. Arboleda. Helena. Difícil, como diz aquela moça lá do anúncio, né? É duro. Manuel ou Arboleda? Hoje. Mas hoje. Pô, Manuel defendeu mais. Manuel. Então vamos lá. Ele Celso. O capoeirista, segundo o Miller, Arboleda, que foi razoável lá atrás e quase fez um gol. O principal lance do São Paulo foi com ele. Arboleda. Eu vou de Arboleda também.
Lembrando, né, Flávio? Tem o Lembrando, né, que aqueles zagueiros que eu joguei, puder jogar junto, Oscar, Dario, falar com o Jardim, Dario Pereira, Leandro no Flamengo, quer dizer, bom zagueiro no rebate bola, bom zagueiro inicia o contra-ataque. Bom, gente, agora temos que acelerar para dar tempo de fazer tudo, né? Vamos em frente. Outro zagueiro, ó, Bruno Alves ou Henrique? Eu saio de Henrique. Celso. Helena. Bruno Alves. André. Bruno. Henrique. Miller. Henrique. Henrique também. Deu Henrique aqui, né? Então vamos em frente. Vamos lá, lateral esquerdo. Reinaldo ou Carlos Augusto? Nossa, Celso. Reinaldo? Só porque tem que votar. Reinaldo. Eu vou votar no Reinaldo porque jogou muito bem, mas eu quero dar uma menção honrosa pro Carlos Augusto, viu? Não deixou saudade do Avelar. Miller? Pra mim, melhor que o Avelar. Carlos Augusto. Reinaldo pra mim. Pra mim, Reinaldo também. Deu Reinaldo. Tá 3-2, né? Tá equilibrado. Vamos em frente. Luan ou Ralf? Eu vou sair, vou começar Luan. Eu vou de Luan. Eu acho que o Ralf é importantíssimo. Ralf. Luan, disparado. Luan. O Ralf tem sido muito importante. Ele joga sem bola, mas é aquela posição tática precisa dele, para liberar mais as descidas do Urso, né? Do Júnior Urso. E hoje ele liberou o Richard. Então, Ralf. Ele joga sem bola. Luan. Com a bola ele não joga. E hoje, Luan. Luan, o que deu? Luan, São Paulo. Deu Luan, né? 4-2. Não, 3-3. 3-3, desculpa, tá certo. Everton ou Júnior Urso? O Júnior Urso jogou menos, mas não importa. Aí tem que votar no período que ele estava em campo. Que depois a gente vai fazer os substitutos. Everton. Júnior Urso. Mas não jogou, pô. Jogou o tempo que ele jogou melhor. O Everton tá fora de ritmo de jogo, né? Hoje jogou muito mal, na minha modesta opinião. Mas vou ficar com o Everton porque ficou mais tempo no campo. Eu vou votar no Júnior Urso, o tempo que ele jogou mais que o Everton. E você? Eu voto no Everton também. O Júnior Urso tá parecendo cabelo de tiririca aí nessa foto, hein? É verdade. Difícil. Bom, mas deu Everton, né? Everton. 4-3. Vamos em frente. Igor Gomes ou Jadson? Nossa senhora. O Jadson jogou? Aí tá fácil. Aqui não tá. O Igor Gomes também. Eu vou te votar, hein? Nossa senhora. Por exclusão, eu vou votar no Igor Gomes. Eu acho que esse moleque tem muito futuro. De todos os moleques de São Paulo, que eu mais gosto é o Igor Gomes. Mas hoje os dois podiam dar mão e andar pelo mundo. Mas vai, Igor Gomes. O Igor Gomes também. Helena. Por exclusão. André. Igor Gomes. Chico. Não jogou muito, mas eu gosto dele. Jadson. Eu também gosto dele. Pra você, Vitor. Igor Gomes. Pra mim, Igor Gomes. Jadson não sabia nem que tinha jogado. Perfeito. 4-3. 5-3. Antony ou Ramiro? Nossa. Ramiro hoje foi uma decepção. Antony. Helena. Antony. Chico. Ramiro. Tá compondo legal ali com o Fagner. Miller. Antony. Também jogou bem menos, hein? Bem menos do que pode. Mas Antony. Pra mim, Antony também. O lance do cartão vermelho era pro Ramiro, viu? O pessoal tá mandando aqui a foto da bola do pé alto, sabe, dele. Eu sei desse cartão amarelo. Perfeito. Não era cartão vermelho, não. Eu concordo com o cartão amarelo. 6-3 pro São Paulo. Vamos em frente. Everton, Felipe e Cleison. Pra mim, tranquilo. Cleison, melhor do jogo. Cleison. André? Cleison. Chico? Cleison. Miller? Melhor jogador da partida, Cleison. Cleison também. 6-4. Vamos lá? Carneiro e Gustavo. Nossa, hoje tá difícil isso aí. Não é não. Pode votar no meio? Gustavo. Você, Guilherme? Guilherme? Eita, nós. É Gustavo, vai. Tá difícil aí. Gustavo. Miller? Gustavo. Chico? Gustavo. Não tá fazendo gol, mas tá jogando taticamente muito legal. André? Achei que o Gustavo fez um bom jogo, sim. Helena? Nenhum dos dois. Não dá. É 0. Tem que votar em um, Gustavo. Deu Gustavo. Tá. 6-5. Substitutos. Nossa. Quem entrou melhor? Nenê ou Richard? Celso? Flávio, esse eu tenho que passar. Não pode passar, tem que votar. Nenê. Helena? Nenê. Chico? Eu vou votar no Richard. Ele foi um jogador à altura das expectativas necessárias. 1,87 m. Richard. Nenê, pra mim, Nenê. Pra mim também, Nenê. Deu Nenê. Mais um substituto. Hernanes ou Matheus Vital? Aí não tem como. Vou começar com o Chico.
Hernanes ou Matheus Vital? Olha, você sabe que eu gosto de juventude, né? Dando parabéns aqui ao Carilli, aqui ao Jardine. Eu estou comparando você com o Carilli. Mas eu vou votar no Matheus Vital. Eu acho que o Matheus Vital é a esperança que a Fiel tem. Lá no futuro. Não, o Hernanes, pouco tempo que jogou, tá sem ritmo, tá sentindo. Mas hoje jogou, entrou bem. Para mim, o melhor do jogo foi o Hernanes. Para mim, o melhor do jogo, Hernanes. André? Hernanes. Helena? Hernanes. Mudou a cara do jogo, Hernanes. Hernanes também, para mim. Perfeito. 7-5? 8-5. Não, 8-5, né? Pulou já. Elinho ou Wagner Love? Eu vou de Wagner Love. Love. Helena? Não, Wagner Love. André? Eu gostei da entrada do Elinho. Achei que uma das finalizações do Hernanes foi um passe muito bem dado dele, de longe, forte. Achei que ele contribuiu mais do que o Wagner Love. Para você, Chico? Olha, é duro você ver o ocaso do jogador, né? O fim da carreira de um jogador. Estava assistindo o jogo ao lado do mestre e uma jogada lá que o Wagner Love tentou fazer, o velho mestre falou assim para mim: poxa, antigamente ele faria essa jogada e faria o gol. É verdade, né? Falando do Wagner Love. Mesmo assim, pelo passado, Wagner Love. Wagner Love. Mira. Wagner Love. Pra mim, Wagner Love também. Então deu 8-6. 8-6, né? E aí o técnico, Cuca, o Carilli é o último. Já deu São Paulo hoje, vamos dizer assim. Mas aí vamos definir pelo técnico. Pra você, Miller. Eu sou fã do Carilli, né? Carilli, Chico. A Carilli, né? Carilli, eu já imaginava. André. Segurou São Paulo, de um jeito ou de outro, segurou. Eu acho que o Cuca conseguiu fazer o São Paulo jogar melhor durante o jogo, mas quem levou o melhor resultado para o segundo jogo, sem dúvida, foi o Carilli. Né? Carilli. Helena. Cuca. Carilli, só porque o Cuca colocou o Carneiro para começar a jogar. Não dá. Eu vou de Cuca. O Cuca porque ele fez o time jogar. O outro que não fez, não jogar. Você, Guilherme? Pra mim, Cuca também. Quanto deu? Deu Carilli? Deu Carilli, então foi quanto? 8-7. Bom, na semana que vem nós vamos ver quem for o melhor de novo. Ou menos pior, né, Flávio? Ou menos pior. Não, mas hoje não dá pra... Opa! As luzes se apagam. Vamos colocar André Jardine no paredão. A pergunta ou as perguntas que você sempre quis fazer diretamente na bucha para André Jardine. Primeira pergunta é minha. André Jardine, você foi boicotado no São Paulo? Não, hipótese nenhuma. Acho que foi muito apoiado nos momentos difíceis também, senti sempre respaldo da diretoria, do Raí, que é o nosso diretor, do grupo de jogadores, senti eles o tempo todo do meu lado. Só que o futebol é resultado e o treinador ele tem que fazer a equipe, além de jogar bem, tem que vencer também. E eu sou bem consciente que a gente não conseguiu no início da temporada desempenhar o que se esperava. Celso Cardoso. Jardine, é uma situação hipotética e não pode deixar sem resposta, senão os dois morrem. Raí e Leco estão à beira do abismo. Então, para cair, você só pode salvar um, não tem como salvar os dois. Quem você salva? Eu salvo os dois. Não dá. São duas pessoas que eu tenho bastante admiração, muito respeito. Devo muito a eles, a minha trajetória dentro de São Paulo sempre contou com o apoio do presidente e a minha subida ao profissional e a oportunidade que eu tive, sem dúvida, passou muito pela convicção do Raí. E essa é uma resposta que realmente não tem como eu... não consigo nem imaginar ela, não. Morreu os dois. Cara, Chico Lang. Meu amigo Jardim, se o São Paulo for campeão paulista, você vai querer uma faixa para você? Eu me sinto sim. Sinto que tenho a minha parcela de contribuição, né? Assim como o mau momento tem a minha parcela também, o bom momento, especialmente pelos meninos, pela resposta que eles vêm conseguindo dar. Eu tenho certeza que o trabalho que não só eu, mas toda a base do São Paulo vem fazendo, tem uma parcela muito grande de contribuição nesse momento e pelo São Paulo voltar a fazer uma final de campeonato, sem dúvida que a parcela dos meninos é muito grande e nessa parcela eu tenho um pouquinho também dela.
Guilherme Camarda. Existe desentendimento entre os técnicos novos com os treinadores já consagrados? É uma polêmica interessante. Eu acho que tem espaço para todos. Obviamente que alguns se sentem ameaçados, né? Dos dois lados, né? Mas eu, sinceramente, tenho respeito por todos os treinadores, especialmente aqueles mais experientes, que têm muito a nos ensinar. E acho que os treinadores novos vêm fazendo muita força aí para que a gente consiga evoluir o nível do futebol brasileiro. E a gente espera, num período curto de tempo, conseguir aí fazer que esses jogadores jovens cheguem num nível melhor e assim que a gente consiga ter o nosso espaço no futebol profissional, também consiga fazer as equipes jogarem um futebol que todo mundo está hoje exigindo, que a gente consiga evoluir. É inegável que o Brasil precisa evoluir. Roberto Helena Júnior. Ô Jardino, você que foi um grande defensor do futebol ofensivo, nas camadas inferiores, lá na de base, chegou no time titular, fez o mesmo que os outros. O que foi que aconteceu? Helena, a tua pergunta ela me oportuniza a levantar alguns dados importantes, né? A torcida, eu recebo muitas mensagens da torcida, por que tu não colocou os meninos? E eu tentei, dentro do período que eu tive à frente, dar oportunidade sim a eles, de uma maneira alternada, né? Praticamente todos esses meninos tiveram a primeira chance comigo, né? Tanto o Antony, como o Igor, como o Lisiero, que estreou naquele jogo do Red Bull ainda, quando eu fui interino no outro ano, na outra passagem. O próprio Luan, eu defendi bastante ali durante aquele jogo especial, né, contra o Cruzeiro no Mineirão, onde o Luan e o Lisiero estrearam, inclusive, naquele jogo como titulares. E era um jogo que valia muito pra gente. Enfim, mas colocar todos ao mesmo tempo é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Que, se a gente for olhar os grandes clubes do Brasil, praticamente nenhum deles tem os meninos jogando hoje. São poucos que estão dando oportunidade e o São Paulo tem conseguido dar oportunidade para muitos deles. E eu acho que dentro do que eu imaginava o correto, eu fui dando sim oportunidade para quase todos. Só que para colocar todos eles juntos, eu acho que o São Paulo também contou com um pouquinho de sorte, no sentido de algumas lesões, e o universo conspirou para que eles conseguissem jogar juntos num momento crucial do ano, que foi aquele jogo contra o Ituano. E aí o entrosamento que eles têm, a qualidade que eles têm, essa energia deles estarem vivendo esse momento especial, fez eles se firmarem na equipe principal. E enfim, não importa o porquê, mas importa é que hoje eles já são uma afirmação dentro da equipe principal. E talvez, se eu tivesse à frente, eles também tivessem naquele momento, tivessem tido sim a oportunidade, porque eles sabem, e todo mundo sabe do carinho que eu tenho por eles e, acima de tudo, da certeza que eu tenho que eles têm qualidade para estar ali, e o futuro deles com certeza será brilhante, como já vem sendo. Miller. Jardim, em algum momento, nessa sua passagem pelo São Paulo, você foi obrigado, de alguma maneira, a escalar os veteranos, medalhões? Não, isso não existe. Eu acho que não existe, né, Miller? Eu tive 2 anos à frente do profissional, participei da comissão do Diego Aguirre e depois fui o comandante técnico, né, nesse período. E posso te afirmar que não existe a interferência de ninguém. A comissão tem total liberdade para escalar quem quiser. E eu acho que as minhas decisões passaram muito por acreditar também nos jogadores experientes que o São Paulo tem. Eu acho que são jogadores que merecem o respeito pelo que fizeram. Colocaram o São Paulo na Libertadores, colocaram o São Paulo na liderança o ano passado do campeonato, teve chance de ser campeão, pelo desempenho deles, inclusive, né, de todos eles. E eu sou uma das pessoas que reconhece isso e acreditei desde o início do ano que conseguiria, junto com eles também, desenvolver todo o futebol que eu acredito. E acho que eles têm muito potencial, sim, e que ainda vão provar o seu valor dentro do São Paulo. E
São jogadores que contam com o meu respeito e tem um caráter acima da média. São Paulo tem um grupo bastante unido e com um caráter que permite ao treinador escalar quem quiser, e a gente pôde ver o Mancini podendo escalar todos os meninos e a gente não teve nenhum tipo de problema com isso. Muito bom. Muito bem. Paredão é sempre complicado. Então, para a gente dar uma diminuída, a gente faz paredão, mas a gente também faz homenagem. Tava tão bom. Nós somos atrás de mais um jogador importante na carreira do André Giardini. Para mim, ele fez o gol do título mais importante até agora da carreira do André Giardini. Vamos lá. Queria mandar um abraço para o André Giardini, um excelente profissional com quem eu aprendi muitas coisas em Cotia, na Barra Funda, e que desejo todo o sucesso do mundo. Um abraço, professor. Tamo junto. Lucas Fernandes, autor do gol da Libertadores, que o São Paulo ganhou no Sub-20. É um menino especial, Flávio. É um menino que tem muita qualidade, subiu bastante jovem ainda para o profissional, se tinha uma expectativa muito grande. Eu lembro quando eu cheguei no São Paulo, ele estava subindo para o Sub-20, ele ainda tinha 17 anos, né? E na primeira conversa que eu tive com o Muricy, que era o treinador da equipe principal, o Muricy já falou dele, né? Já se tinha naquela época a expectativa pelo futebol dele. E ele, acredito que seja uma vítima assim, desse momento que o São Paulo passou nesses últimos anos, né? Foi muito difícil dos jogadores que jogaram naquele período se firmar. E acredito ainda que ele vá conseguir dar a volta por cima, ainda vestir a camisa do São Paulo e chegar nessa expectativa que todo mundo tem dele de ser um grande craque, de ser um jogador de seleção brasileira, um jogador que tem tudo para ser um ídolo dentro do clube, e que ele faça uso desse período que ele está em Portugal, está amadurecendo, está tendo que se virar sozinho, já está jogando, já é titular de uma equipe que está fazendo uma campanha bem razoável no Campeonato Português, que é o Portimonense, a gente tem acompanhado. E quero daqui também mandar um grande abraço para ele e dizer que a gente está na torcida aí, que ele o mais rápido possível volte para o São Paulo e desempenhe tudo aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. Muito bons jogadores. Muito bons jogadores. Mandou de Portugal com o maior carinho a mensagem para você. Curtinho, então, que ele é tímido, que né? Legal. Mas já que nós estamos mostrando alguém que você deu oportunidade, vamos agora mostrar o oposto. Vamos ver. Boa noite, companheiros do Mesa Redonda. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do grande amigo, mas acima de tudo do excepcional profissional André Giardini. Eu tive a oportunidade e a felicidade de poder levá-lo para o Grêmio entre 2013 e 2014, quando na nossa primeira passagem pelo Clube Gaúcho, e depois com a chegada no São Paulo no final de 2014 e 2015, trazê-lo para o São Paulo. Nós tínhamos um projeto em verticalizar a categoria Sub-20 com as demais categorias do clube, e precisávamos de uma pessoa que tivesse esse perfil e que conseguisse passar a todos os nossos atletas um pouco mais do espírito aguerrido, um pouco mais da alma de jogo e, acima de tudo, de toda uma metodologia de trabalho. E o Giardini, sem dúvida alguma, foi a pessoa escolhida e a pessoa ideal para isso. Nós sempre tivemos a convicção que categoria de base é para se formar, mas a boa formação acaba resultando em conquistas. E isso é um especialista. Sem dúvida alguma, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro quando se trata em categorias de base. Espero realmente que ele consiga agora na seleção o mesmo sucesso, porque o sucesso dele é o sucesso de todo o futebol brasileiro. E só espero que o pessoal não se assuste muito lá, né, Giardini? Quando você começar a espalhar caixote, colocar uma bola de futebol americano, trazer bola de futebol de salão para dentro do campo, explica um pouco para o pessoal aí seus métodos de treinamento. Forte abraço, Giardini. Abraço a todos os participantes aí. Importante na sua vida o Júnior Chávari, né? Muito importante, né? Explica aí esse negócio. O Júnior, ele tem... Realmente eu tenho uma gratidão muito grande, porque em momentos difíceis da minha carreira, a minha saída do Inter foi um período delicado e eu contei com a aposta dele, né? Em me contratar para dentro do Grêmio e acreditar no meu potencial. E depois, quando ele veio para o São Paulo, que ele saiu do Grêmio, acabou trabalhando pouco tempo no Grêmio, veio para o São Paulo e
de novo, abriu as portas, né? É muito difícil na base a gente conseguir sair do estado onde a gente se criou, porque o nome não propaga tanto, né, como é no profissional. Então, se não fosse ele, eu tenho certeza que as portas do São Paulo não teriam se abrido para mim e com certeza hoje eu não estaria no posto onde estou, né? Porque toda a história que eu acabei construindo dentro do São Paulo é que me leva hoje a ser o treinador da seleção. E ele comenta da bola de futsal, eu gosto muito, né? Sou um amante do futsal e em alguns treinamentos fazia os jogadores trabalhar com bola de futsal no campo. Foi uma... E a bola americana é oval? A bola americana, talvez em algum aquecimento, eu não uso, né? Talvez ele tenha visto algum treino, algum aquecimento do preparador físico, mas a bola de futsal é uma convicção minha, porque estimulo muito os jogadores a jogar com a bola muito no chão, né? E a bola de futsal, por ser um pouquinho mais pesada, ela condiciona os jogadores a trabalhar o tempo todo com o passe no chão. E diferente da quadra, onde ela desliza muito, no gramado, onde ela tranca um pouquinho mais, se o jogador não botar mais força no passe, ela acaba não chegando no destino. Então, para os dois quesitos importantes que eu julgo, que é a força no passe e a bola sempre está no chão, né? Então, eu faço uso, sim, em alguns treinamentos da bola de futsal. E como é que você encara o coletivo? O treino coletivo que parece que caiu em desuso, né? Eu acho fundamental, Helena, fundamental. Na minha metodologia de treinamento, eu gosto sim de trabalhar com treinos que tragam conceitos, geralmente a primeira parte do treino, onde a gente traz alguma coisa que vai ser estimulada nos jogos reduzidos, mas dentro do próprio treino, o campo ele já aumenta e já faz a transferência de alguns conceitos para um jogo maior de ataque e defesa, e quase sempre se termina num coletivo de 15, 20 minutos, onde a gente tenta transferir tudo aquilo que se trabalhou no treino para dentro do jogo, porque senão a coisa não faz muito sentido, pelo menos para mim, né? André Jardine, você assumiu o cargo de técnico da Seleção Sub-20 do Brasil. Provavelmente você vai trabalhar com muita gente de lá de fora que a gente nem conhece aqui. Tem solução isso? Não tem, né? Porque... bancar esse atleta, fazer um contrato melhor e apostar no futuro para fazer uma venda melhor do que simplesmente se desfazer o mais rapidamente pelo dinheiro que vier para não ficar com um mico na mão? Eu acho que a resposta é porque, infelizmente, os clubes estão muito frágeis financeiramente, né? O próprio São Paulo, que sempre foi uma potência nesse quesito e se dava, há anos atrás, se dava ao luxo de não vender os jogadores, vendia quando queria, porque tinha financeiramente estava muito forte, né? Hoje, eu acho que não há nenhum clube no Brasil que tem condição de recusar uma proposta que venha muito boa em cima de algum jogador. O Grêmio recentemente conseguiu recusar uma proposta pelo Luan, mas já não conseguiu recusar pelo Arthur, né? Então... muito difícil. O Luan, né? Caiu, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. E tem tudo isso. Às vezes a gente não vende acreditando que o jogador tem muita margem de crescimento, mas isso não é uma garantia. Tem muitos fatores que podem fazer o jogador cair de rendimento. Pode uma lesão, pode... ele ter... ser humano, né? É ser humano, não é uma ciência exata, né, Helena? Então, eu acho que não dá para condenar quando aparece uma proposta realmente muito boa, é difícil do clube segurar. É claro... que eu acho que o que a gente deve evitar é quando vem uma proposta que não é tão boa, que não vai fazer diferença nos cofres do clube, né? Muitas vezes se vender um jogador que pode vir a ser um grande jogador, eu acho que isso sim seria motivo de crítica e nesse quesito o São Paulo tem tentado segurar sim os seus melhores jogadores até que surja uma grande proposta ou que os jogadores consigam jogar mas nesse caso aí, por principal. exemplo, São Paulo vendeu o David Neres e achou que tinha feito o negócio da China, porque era 35 milhões, não sei o quê. Pô, o cara está estourando no Ajax. Vai ser vendido já é titular da seleção Infelizmente brasileira. o Ajax só tem esse ano. Pra gente, então vamos nos divertir enquanto der, que vai não, desmontar e o pior, inteiro. É muito São bom. Paulo pegou esse dinheiro aí, gastou muito mais num monte de bagulho. O problema é a recompra, eu concordo com isso. A venda eu acho inevitável, mas você comprar, você pega o dinheiro que você usa do garoto com um monte de porcaria, aí não dá. São Paulo sabe vender, mas não sabe comprar. Foi quase 60 milhões a venda do David Neres, 56, se não me engano. Eu tenho uma dúvida.
Ô Jardim, como é que você vai fazer a convocação da seleção sub-20? Você vai olhar o que tem na Europa, você vai mesclar com o que tem no Brasil. Por exemplo, o meu campo, a gente estava brincando, já está pronto, né? Antes do programa, estava brincando com o Jardim. Pô, é só chamar o meu campo de São Paulo, está tudo pronto. Luan, Igor Gomes e... Já tem a espinha dorsal lá do time, né? No meu campo. Que ele ajudou a montar, né? Que ele ajudou, ele montou, né? Ele montou a espinha dorsal. Aí chama mais um atacante do exterior, um pessoalzinho, está pronto, é uma baita de uma seleção. Vai ser mais ou menos assim ou não? Essa questão da gente estar captando os jogadores de fora é importante porque alguns... então esse é um dos pontos e o meu trabalho específico, né? São duas missões de uma maneira mais imediata, que é a missão de participar dessa montagem da seleção olímpica, pré-olímpica, junto com o Silvinho, um trabalho em conjunto com ele. A gente tem um torneio de Toulon que tem como meta aí já dar uma cara de equipe do que vai nos representar na competição pré-olímpica. A gente sabe da responsabilidade que o Brasil hoje tem de defender a medalha de ouro. E junto com isso, já começar a pensar uma equipe que vai quebrar essa série ruim que o Brasil vem tendo no Sub-20, de não participar do Mundial. A gente entende que o Brasil, pela grandeza que tem, não pode ficar de fora do Mundial, né? Mais do que isso, eu acho até tem a responsabilidade de fazer um bom papel no Mundial, de chegar entre as melhores seleções. E esse é um trabalho que vai ser feito com a geração 01, né? Que é a geração que daqui a 2 anos será a geração Sub-20 capaz de quebrar essa série. Então esse é um trabalho que a CBF está se antecipando e esse é um mérito que o branco tem, diferente dos outros mundiais, que se pensou a seleção já muito perto do pré-olímpico e talvez parte do resultado ruim tenha sido isso, né, da gente deixar para se organizar meio em cima do laço, diferente do que todas as outras seleções têm feito. Elas se preparam a médio e longo prazo. O Brasil começa, através desse trabalho comigo, pensar 2 anos antes no que vai ser a nossa geração, que tem a missão de colocar o Brasil de novo entre as melhores seleções do mundo na categoria Sub-20. A propósito de Sub-20, o técnico do Corinthians Sub-20, Eduardo Barroca, foi contratado pelo Botafogo. Ele vai ser o técnico do time principal do Botafogo. No Rio? Saiu o Zé Ricardo, e ele foi contratado. Ele já trabalhava lá no Sub-20, foi contratado. Uma coisa diferente, né? Normalmente o técnico do Sub-20 só para o próprio time. Gente, hoje nós tivemos a alegria do recomeço de um dos mais tradicionais programas de esportes da televisão brasileira. Voltou o Desafio ao Galo. Foi um momento muito legal. Vamos rever. Que a nossa amada TV Gazeta tem história no futebol de várzea, isso aí todo mundo já tá careca de saber, né? Seja com o meu amigo Jonas Campos e a série Terrões da Várzea, seja com o mais do que tradicional Desafio ao Galo, que ganhou a telinha entre as décadas de 70 e 90, o negócio aqui é futebol raiz, colega. Do gol! No fundo do gol! E para os amantes desse tipo de futebol aí, eu trago uma notícia bonitinha, como diria o príncipe Ronivon. Os jogos do Desafio ao Galo voltam a ser exibidos na nossa Gazeta todo domingo, a partir das 13 horas, com narração do mestre inigualável Josival Peixoto, o mesmo narrador da versão antiga do programa. Foi um desespero, eu tomei uma surra no primeiro tempo da escalação. Eu ganhei 4 Roquete Pinto, ganhei prêmio governador do estado. E conheci o mundo inteiro, transmitindo futebol. Mas agora eu quero ficar aqui, na minha cidade. As partidas que serão exibidas na tela da nossa TV Gazeta são os jogos que vão acontecer entre as 10 horas da manhã e o meio-dia dos domingos. 2 equipes se enfrentam para saber quem é o Galo, ou seja, o melhor time da várzea. A equipe que vencer segue para jogar de novo no domingo seguinte. Nesse último final de semana, debaixo de chuva, a disputa colocou frente a frente o Paredão da esquina de Osasco e o Gardenal de Carapicuíba, um excelente nome, inclusive. Os 2 times fizeram um jogo movimentado, vencido pelo Paredão de Osasco nos pênaltis. Então, pelas regras do torneio, você já sabe, domingo que vem a equipe de Osasco volta à telinha aqui da Gazeta, no nosso encontro semanal com o futebol de várzea. O adversário será o Engemon. A gente tá te esperando, hein? Até lá!
Sensacional. Celso Cardoso foi comentarista hoje, né? Foi. Diferente, né? É diferente, é legal, é muito bacana, Flávio. E tem uma questão saudosa nisso também, né? Porque eu lembro quando moleque ainda acordava manhã de domingo e estava lá no Desafio ao Galo. Ainda naquele campo da CMTC, né? Então, uma experiência diferente, nova. Acho que você não chegou a jogar Desafio ao Galo, né, Miller? Não, mas eu via bastante no Record Sport, né, do domingo de manhã, Desafio Galo. Gostaria, né? Mas não tive esse privilégio. Você sabe que eu tive a honra, né, de ser comentarista com o Raul Tabajara. Eu fui num jogo comentarista com o Raul Tabajara, um negócio sensacional. E depois com o Aníbal Fonseca. Também foi um grande legal, coisa boa. Narrador. Olha, agora é na tela da Gazeta. Todo domingo você assiste a 13h. Você pode ir lá ao vivo, no Ícaro de Castro Melo, lá no complexo do Ibirapuera. Você assiste, leva 1 quilinho de alimentos, vai ajudar pessoas, vai se divertir muito e vai lá prestigiar o time do seu bairro, né? Que é muito legal. Final da nossa enquete. Sim, Flávio, o Lugano vai ficar chateado, Flávio. Deu que não com 56% dos votos e sim 43% que se o VAR influenciou no empate sem gols no Morumbi. E também pode já dar o nosso presentão aqui? Sim, já. Quem ganhou foi o Matheus Rangel, ele e o irmão dele, Guilherme Rangel, vão poder jogar bola aí com a nossa bola do Desafio ao Galo. Já a nossa produção vai entrar em contato. Bacana, obrigado, Guilherme. André Jardine, muita sorte para você. Você vai mudar para o Rio de Janeiro, deu alegria para a gente vir aqui contar um pouco da sua história e a gente vê, eu falo muito isso, eu acho que nós temos que prestigiar demais os jovens treinadores, novas ideias, as coisas vão tomando um outro rumo. O futebol brasileiro vive um momento muito ruim e eu entendo que vocês, os mais jovens, têm a chance de fazer essa mudança. E, claro, sempre usando a experiência dos mais velhos, mas sim, com vocês está a palavra agora, né? A gente espera que você seja muito feliz nesse trabalho, tomara que dê tudo certo. Parabéns, eu fiquei muito feliz com a sua escolha para ser o técnico da seleção brasileira. Muito obrigado, viu, André? Obrigado, Flávio. Foi um prazer aí participar. Praticamente não tinha me manifestado ainda desde a saída, né, do São Paulo. E importante poder esclarecer algumas coisas e, acima de tudo, já falar desse novo desafio que tem na minha carreira e que eu espero ser muito feliz. Já também aproveitar a oportunidade de agradecer, né? Apesar de ter recebido muitas críticas, eu também recebi muitos elogios e muito apoio, né, de muitos torcedores. Na rua tem muita gente que vem me cumprimentar e vem me desejar boa sorte. Então quero agradecer esses 4 anos que eu tive dentro do São Paulo, a toda a torcida, a todos os funcionários, todos os amigos que eu fiz dentro do clube. Foi uma honra poder defender esses 4 anos, uma camisa tão pesada que eu aprendi a gostar e aprendi a respeitar demais. E aproveitar também essa oportunidade só para deixar esse abraço e dizer que eu fui muito feliz aí nesses 4 anos. Foram anos e conquistas inesquecíveis que marcaram com certeza a minha vida, a minha carreira, e espero ter a mesma felicidade que tive dentro do São Paulo à frente da seleção brasileira, porque se eu conseguir metade do que eu consegui dentro do São Paulo, já vou com certeza ter muito sucesso dentro da seleção. Obrigado pelo convite. Você é um cara humilde e trabalhador, por isso que vai dar certo. Obrigado, Chico. Um abraço, Miller, um abraço, Chico, boa noite, Helena, boa noite, Celso, boa noite, Guilherme. Amanhã, 6h, estaremos no Gazeta Esportiva. Um casal, né? Lá? Estarei lá. Então estarei ao lado do casal, né? Michele Janela e Celso Cardoso. Muitos filhos agora, né? Muitos filhos.